Bom dia a todos. Vamos começar a nossa primeira aula. Bom dia, Sara. Bom dia a todos. Gente, assim, nessa semana eu recebi alguns alunos me mandaram um WhatsApp ou por e-mail pedindo para falar um pouquinho do simulado. Vocês perceberam que eu não tenho esse costume de parar um dia da aula para falar do simulado, nem trabalhar em revisão do simulado. Por quê? Porque eu bato muito na tecla de todo o conteúdo, sempre faço revisão com vocês, exercícios complementares e assim por diante. Porém, eu falei para alguns alunos do 7º ano que hoje eu iria passar alguns temas para vocês saberem onde focar. Mas assim, eu vou falar o conteúdo que vocês já sabem que vai cair, certo? Bom dia. Então, olha lá, gente, o que eu quero que vocês estudem, né? Assim, deixando bem claro que eu não vi a prova, eu só quero que vocês saibam que é importante. Classificação biológica. Se lá está dizendo que vai cair classificação biológica, é importante saber o reficofage, né? Lembra que eu comentei com vocês que o reficofage, vocês, todas as vezes que for fazer provas, ele vai estar ali, porque ele é importante. Então, o que é o reficofage? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família. Ô, Vitor, você tem isso anotadinho já. Então, assim, ó, o que é o reficofage, pessoal? Espécie, só para vocês lembrarem, espécie, um agrupamento de seres que ao cruzar gerarão descendentes férteis. Eu até comentei com vocês. Isso é coisa que vai cair ou você está dando exemplo? Não, na verdade, assim, classificação biológica, eu estou falando dos principais pontos, eu não sei se vai cair esse item, entendeu, Helena? O que é mais importante é saber que é de espécie até reino, só lembrando a vocês. Então, assim, ó, espécie, o que é espécie? Lembra sempre da mula, né? Porque a mula não é um indivíduo que foi o cruzamento de duas espécies diferentes, ela nasceu estéril. Então, espécies são dois seres de espécies semelhantes que ao cruzar gerarão descendentes férteis. A partir daí, como que a espécie é representada? Com letra minúscula. Lembra lá, Trypanosoma cruzi. O cruzi indica espécie, o trypanosoma indica gênero, que é um agrupamento de espécies, certo? Então, é importante vocês conhecerem, lembrar o nome em latim, que é uma língua morta, toda essa parte de classificação biológica que nós já vimos. Tudo bem, gente? Isso é importante que vocês saibam. Depois, gente, vai cair bioma. Nós já falamos tanto de bioma no passado, falamos de bioma esse ano. Biomas é algo assim, né? Que todos vocês já viram, revisaram com o professor de geografia também. Então, assim, mas o que eu tenho que saber de bioma? Foca, gente, em fauna e flora. Como eu sempre foco com vocês, estou falando no meu conteúdo, né? Não sei se vai cair bioma também em geografia, mas assim, o que é importante? Qual é a característica da floresta amazônica? Muita vegetação, ciclo da água, chuva todos os dias, as árvores bem altas, né? A maioria são terófitas, né? Aquelas grandonas, não são herbáceas, tudo isso, certo? Isso, o Lucas falou, eu tenho notado, rato frito com orégano fica bom, experimente. Ou você pode gravar assim, que é o reficofage, ou você pode gravar rato frito com orégano fica bom, experimente. Isso mesmo, Lucas. Então, ali, pessoal, então, a floresta, depois a gente fala do campo. Campo, pensa, quando você vê um campo, todas herbáceas, baixinhas, árvores separadas, clima frio. Quando nós falamos do cerrado, lembra das árvores retorcidas? É uma característica do cerrado. Por quê? Porque não tem a quantidade de sais minerais necessárias. E aí elas nascem, mas é característica desse bioma. São árvores esparsas, bem espalhadas, estes troncos retorcidos. E nós temos também a caatinga, né? Que é a nossa savana brasileira. A caatinga, gente, ela tem as características do clima seco e quente. Então, quais são as características? Vegetação com raízes longas, para retirar água dos lençóis freáticos,
plantas que possuem caules e folhas endurecidas, xeromórfitos, né, para armazenar água, espinhos para não perder água para o ambiente. A maioria dos animaizinhos que vivem ali possuem hábitos noturnos, para não sair naquele calor terrível e não perder água para o ambiente. A sua pelagem também tem um tecido adiposo para proteger, para não perder água, urina menos. Então, todas essas características da fauna e da flora dos biomas. Certo, gente? Tudo bem? Então, essa parte também cai aí dos biomas. Agora, só um minutinho, só molhar as minhas palavras. Um minuto. Pessoal, a única coisa que é importante, que eu falei até agora, eu tenho certeza que vocês estão aí craques. Pro, vai Oi. cair grupo 4 e grupo 5? Sim, cai um trechinho. Cai agora do grupo 5 até o que nós estamos vendo. Até esse finalzinho, certo? Cai programa de saúde, as doenças que nós vimos, toda essa parte. Tá, então o Cai livro 1, bioma. 2 e 3 não cai, porque eles caíram no simulado 1. Não, só cai a parte, começa em classificação biológica, biomas e programa de saúde. Tá bom? Gente, os programas de saúde, lembra que nós falamos bastante, e eu comentei assim com vocês. Pessoal, em provas classificatórias, pergunta muito sobre a doença. Ele cita sintomas e pergunta que doença é essa. Ele cita o vetor e pergunta que doença é essa. Então, as doenças endêmicas, geralmente, eu falei isso para vocês, elas são muito cobradas. Então, por exemplo, a doença de Chagas. Qual é o vetor da doença de Chagas? Como evitar a doença de Chagas? Quem é? Ele é um protista? Ele é um monera? Ele é uma bactéria? Ele é um protozoário? Quem é o hospedeiro intermediário dele? Então, essas doenças, elas estão aí nos programas de saúde que vão cair. Malária. Quem é o hospedeiro intermediário da malária? Como se adquire? Eu acho que é difícil pedir o nome do vetor, não sei. Mas, assim, é importante, porque tem poucos, né? Mas é importante você saber, como que eu adquiro a malária? Adquiro a malária pelo mosquito. Como o mosquito se desenvolve? Ele se desenvolve na água parada. Onde o barbeiro fica? Ele fica em barro. Ele fica em casas de pau a pique. Então, nós temos que evitar colocar telas nas janelas. Então, é importante conhecer as principais doenças. Malária, doença de Chagas, amebíase, higiene e saneamento básico. O pessoal pediu prevenção de programa de saúde de água e alimento, higiene e saneamento básico. Pode ter certeza. Se colocar, mas não estava lá higiene e saneamento básico. Estava assim, lavar as mãos. Higiene. Ter rede de esgoto, saneamento básico. Então, não tem, é isso que eu estou falando para vocês. Certo? Vai sempre focar em higiene e saneamento básico. Agora, isso quando você consome alimentos e água contaminada. Agora, você não pode colocar, por exemplo, para toxoplasmose, higiene e saneamento básico. Não, você tem que evitar o contato com os animais que são vetores. Tem que controlar isso. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a análise. Por isso que vocês têm que conhecer o ciclo de cada doença que nós estudamos e que vai cair no simulado. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vetor, Pedro, é quem carrega. O vetor é o que... Como que eu falo? O Trypanosoma cruzi, ele é um vetor. É o próprio protozoário. Ele que vai causar a doença. Certo? Este é o vetor. Tudo bem? Pessoal, em relação a estes itens que eu citei, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero focar agora num assunto importante aqui. Um vetor é tipo o mosquito da dengue? Não entendi. Um vetor é tipo o mosquito da dengue? Não, o mosquito da dengue ele é um hospedeiro intermediário. Quem é o vetor? O vetor é o próprio protozoário, que precisa do mosquito da dengue, que precisa do mosquito para ser transmitido. Então, por exemplo, é o mosquito da malária, o gênero Anopheles. Ele é um hospedeiro intermediário. Quem é o vetor? O Plasmodium malariae. Quem entra no mosquito, certo?
Entendeu? Tudo bem, gente? Até aqui? Agora, eu quero entrar nesse assunto de vírus com vocês. Por quê? Porque aqui eles incluíram um item aí nos tópicos que eu falei com vocês, mas não mostrei imagem. Então, eu prefiro falar um pouquinho mostrando a imagem. Veja se já abre aí a imagem que eu estou fazendo ou se está aparecendo só uma tela. Abriu a diferença entre soro e vacina? Sim. Abriu. Ótimo. Yes. Pessoal, eu falei muito com vocês a diferença entre vacina e soro, mas eu acho melhor mostrar a imagem aqui. Pessoal, como se fabrica um soro? Então, por exemplo, você foi para uma mata e você foi picado por uma cobra. Você foi picado por uma cobra. E aí você conseguiu, sei lá, ver a cobra ou levar a cobra, que eu sempre falei para vocês que é importante que o posto de saúde, onde você vai procurar ajuda, tenha a foto, tenha a imagem da cobra. Ah, eu fui picado por uma cobra, como ela era? Ai, não sei. Muitas vezes eles conhecem até pela picada, mas é importante você levar. Eles sempre pedem assim, leva o animal, ou tira uma foto, e assim por diante. Eu sei que é muita frieza você ser picado e ainda tirar uma foto, mas é importante para saber o soro correto que você deve receber. Então, como é fabricado o soro? Tem gente que confunde o soro e acha que é esse soro... Tem gente que confunde o soro e acha que é aquele soro que a gente toma quando nós estamos com virose. Aquilo não, aquilo é água com sais minerais. Um Gatorade concentrado, que é o nosso soro. Agora, o soro, na verdade, gente, ele é o próprio anticorpo. Então, vamos lembrar o que é anticorpo. Anticorpo são o nosso sistema de defesa que mata os agentes que invadem o nosso organismo, certo? Só que aí, quando você é picado por uma cobra, se essa cobra for muito venenosa, uma aranha, um escorpião, até você fabricar anticorpos, você pode morrer. Então, este soro, ele tem que estar ali preparadinho, para quando você for picado por uma cobra, por uma aranha ou um escorpião, você já receber estes anticorpos. Então, o que é soro, pessoal? Anticorpos prontos. E como é feito este anticorpo? Dê uma olhada aqui, ó. Eles utilizam um animal que eles consideram, já falei, isso está sendo uma revisãozinha, tá? Eles consideram um animal bem resistente, que é a cobra, o cavalo. Então, eles vão pegar o veneno da cobra. Não sei se vocês já viram no Butantan, eles colocam o dente inoculador de veneno num potinho, numa vidraria, e fica pingando ali o veneno da cobra. Pingando. Aí, o que eles fazem? Eles pegam este veneno, eles enfraquecem este veneno, como se eles estivessem preparando uma vacina. E eles enfraquecem, injetam no cavalo. E aí, depois de alguns dias, eles tiram o sangue do cavalo, e ali no sangue, o cavalo produziu anticorpos. Dê uma olhadinha aqui, ó. Injetou antígeno, que é o próprio veneno enfraquecido, e aí olha lá, quantos anticorpos o cavalo produziu. Ele foi vacinado, vamos dizer assim. Aí se retira este sangue do cavalo e desse sangue retira os anticorpos. E estes anticorpos ficam lá guardadinhos, anticorpo da cobra coral, da aranha armadeira, da aranha marrom. Então aí, o que é o soro? O próprio anticorpo que já foi fabricado para nós. Foi fabricado pelo cavalo. E isso acontece para quando você precisar de uma resposta rápida. Então, se eu perguntasse o que é o soro é o próprio anticorpo, certo, gente? Agora, para o que é a vacina? Deixa eu ver se eu tenho a imagem da vacina aqui. O que é a vacina? Hepatite, produção dos vírus, na verdade, aqui eu não tenho, mas eu vou explicar para vocês o que é a vacina. A vacina é o que aconteceu com o cavalo agora. Enfraquece o vírus ou mata, a gente já conversou sobre isso, teve gente que perguntou, mas o H1N1 é o vírus morto ou o vírus enfraquecido? Eu falei, pessoal, é o vírus morto. Da febre amarela é o vírus enfraquecido. Então, eles pegam esse vírus ou esse protozoário, deixa enfraquecido ou morto e injeta no nosso corpo. Né? Então, eles estão injetando antígeno no nosso corpo, como foi feito no cavalo. O nosso corpo vai ver esse agente invasor e o que eles vão fazer? Eles vão produzir anticorpos
para destruir esse antígeno. Então, nosso corpo vai produzir anticorpos. Estes anticorpos vão matar esse vírus ou esse protozoário que já estava fraquinho, que já estava morto, na verdade. E aí vão ficar anticorpos circulantes no nosso corpo. Então, olha a diferença de vacina para soro. A vacina, nós recebemos o antígeno, que é o próprio vírus, bactéria enfraquecida, para produzir anticorpos. Então, nosso corpo produz anticorpos. E o soro é o próprio anticorpo já produzido. Então, quando eu preciso do soro, eu já recebo anticorpo. Quando eu tomo vacina, eu estou provocando no meu corpo a produção de anticorpos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, Sofia, assim, bate-pronto, eu não sei onde está o bioma, não, mas nós estudamos bioma, sim. Estudamos. Se eu não me engano, foi no 3, no grupo 3 do livro 1. Já eu olho para vocês, na próxima aula eu posso falar, tá? Aí você me lembra que eu procuro aqui e falo. Mas nós estudamos bioma, sim. Pessoal, então, nenhuma dúvida entre produção de vacina e soro, né? Só lembrando a vocês que nós recebemos O que é, Lucas? Então, Lucas, no seu caderno. Porque vocês desenharam coco, bacilo, diplococo e tem no livro também. Eu não sei a página, mas tem lá em Reino Monera. Procure lá em Reino Monera que tem fotos das formas. E esse assunto, Lucas, é o principal do Reino Monera. Falar que vai cair Reino Monera numa prova, tem que saber a classificação e a forma das bactérias que nomeia esse tipo de filo, certo? Tudo bem? Pro, Oi. sobre as formas da bactéria, tá na página 136 do livro 5. Obrigada. 136 do grupo 5, Lucas. Então, assim, é impossível. Achou ótimo. Assim, ó, Monera tem que saber de forma. Protista tem que saber de locomoção. É o básico do reino, certo? Pessoal, então tudo bem, né? Só para fechar este assunto, eu queria lembrá-los que quando a mãe amamenta o seu filho, ela passa um pouco de anticorpo no colostro. Então, essa é a primeira imunização que a criança recebe, que o nenezinho recebe. O nenê, só um minutinho, Helena, você já fala. O nenê, ele nasce sem anticorpos. E a mãe, ela imuniza. Ela doa um pouco dos seus anticorpos quando ela amamenta o filho. Eu até comentei com vocês que é o colostro, que é aquele líquido amarelado que sai nos primeiros dias da amamentação. Então, isso é uma imunização passiva, quando ela entrega, ela doa esses anticorpos. E a imunização ativa, ela tem de duas formas. Uma é você tomando a vacina, né, recebendo a vacina, você está recebendo a imunização ativa, e outra é você adquirindo o vírus, ou adquirindo a doença. Você adquiriu a doença e conseguiu sobreviver, vão ficar anticorpos circulantes ali no seu corpo. Para quando você entrar em contato com a doença novamente, você já possui anticorpos circulantes. Então, essa também é uma imunização ativa, certo? Pode falar, Helena. O Monera, ele é forma e o protista é qual que você tinha falado? Locomoção. Flagelado, ciliado, esporozoário, risópodes, que são os pseudópodes, certo? Tudo bem? Então, pronto, gente, o assunto do simulado é esse, tá? O simulado cai até essa parte aí de vacina, de soro, de malária, de doença de Chagas, leishmaniose, amebíase, todas as doenças que nós vimos. O que eu posso dizer a vocês é que foquem mais, estudem mais nas doenças que estão no livro. Porque as doenças que eu acrescentei, com certeza o simulado não vai cobrar. Porque eu acrescentei para que vocês conhecessem. Mas foquem nas doenças que estão presentes no grupo, certo? Que são a maioria, né? Eu acho que eu só incluí aí a giardíase e o amebíase. Que a maioria estão aí nos grupos. Certinho, gente? Todas as doenças. Bom, agora nós vamos terminar os fungos, as características dos fungos. Voltando lá, fungo não cai, tá, gente? Estou começando a matéria de hoje,
Já falei até agora sobre o simulado, alguns alunos pediram. Eu acredito que, eu não lembro quem foi, mas fechei aí para ajudá-los. Tudo bem? Então, vamos agora, gente, falar de fungos. Relembrar alguns assuntos aí. Cadê fungo aqui? Reino fungi. Então, nós já vimos o que são líquens, leveduras, reprodução, as partes do fungo, cada um até colocou a explicação. Nós já falamos das características do fungo, a importância dele no ecossistema, a importância na alimentação. Agora nós vamos começar a falar das doenças causadas por fungos, certo? Então, vocês estão vendo essa língua aí? Sim? Sim. Pessoal, essa doença, Sim. ela é conhecida vulgarmente como sapinho. Essa doença é uma doença causada por um fungo chamado de Candida albicans. Ele é o vetor, certo? É um fungo. Essa Cândida, ela tem dois fatores aí importantes. O primeiro fator, a Cândida, ela faz parte da nossa flora intestinal. Nós temos um pouco desse fungo presente no nosso corpo. O problema é quando a quantidade aumenta. Quando ela aumenta, ela começa a provocar coceiras e ela começa a provocar uma irritação terrível. A candidíase, ela pode dar tanto na língua, na mucosa da língua, quanto na mucosa genital, no pênis e na vagina, no órgão reprodutor feminino e masculino. A candidíase, ela provoca uma coceira muito grande. Só que assim, ela afeta mais as meninas do que os meninos. Por quê? Porque como a região genital da menina, ela é úmida, ela está ali prontinha para a proliferação do fungo, do jeito que ele gosta, úmido e escuro. Por este motivo, quando as meninas começam a procurar médicos, até mesmo pediatras, já começa problema com menina desde criança. O médico fala, olha, não usa calça muito apertada, não usa calça jeans o dia todo, use calcinhas de algodão, troquem de peças íntimas 2 vezes ao dia. E aí existem essas colocações. Por quê, gente? Porque a Candida albicans, ela se prolifera e provoca uma coceira terrível, que é a candidíase. A candidíase tem cura? Facinho, tem cura. O problema são os sintomas. Aí você vai ao médico, se é uma menina, ele vai mandar passar uma pomadinha externa, se é uma mulher, ele manda também aplicar um medicamento e tudo mais, tudo pomada, né? Para matar este fungo. Só que é o seguinte, fungo morre, mas o fungo difícil de morrer. Então tem que fazer um tratamento, às vezes até meses, aplica uma semana, fica umas 15 dias sem aplicar, depois aplica de novo, às vezes meses tratando do fungo, porque o fungo, ele volta, ele se protege como se ele se cristalizasse, quando você para de usar o medicamento, ele volta. E por que a Cândida deu aqui na língua, gente? Porque a mucosa da boca, ela é muito semelhante à mucosa genital. A mesma mucosa que você tem nos seus lábios, aqui você tem na sua língua, você tem estou falando das meninas agora, você tem naqueles lábios da região vaginal, os pequenos e grandes lábios. O mesmo tecido epitelial. Então, a candidíase, ela dá tanto na região genital quanto na boca. Mas como que adquirir na boca, pessoal? Isso aparece muito em pessoas que estão com a imunidade baixa. Então, por exemplo, pessoas soropositivas, pessoas que possuem a AIDS, a HIV, desenvolve o sapinho. É muito comum, porque a imunidade cai e desenvolve o sapinho. Uma pessoa que está fazendo tratamento de imunidade, também desenvolve sapinho na língua. E uma criança que coloca tudo na boca, também desenvolve sapinho, que é a candidíase, a Candida albicans. Aplica-se na língua, o médico aplica um remédio na língua e manda engolir esse remédio, para ir limpando todo o trato aqui digestório, porque essa candidíase, ela desce. E se ela descer e ela atingir órgãos internos, ela pode matar. A candidíase, ela não mata, a falta de tratamento mata. Então, começou a aparecer essa crosta branca na língua, faça o tratamento para que não desça.
Agora, por que a candidíase é considerada uma doença sexualmente transmissível? O que é uma doença sexualmente transmissível? É uma doença transmitida pela relação sexual. Por que ela é considerada uma doença sexualmente transmissível? Porque se a mulher estiver com a candidíase e ela tiver relação sexual, o homem adquire a candidíase, ou vice-versa. Então, a candidíase, ela também é considerada uma doença sexualmente transmissível. Tanto que casais, né, por exemplo, moram juntos, são casais, quando a mulher está tratando, o homem tem que tratar também. Não adianta tratar só a mulher ou só tratar o homem. Os dois têm que tomar o medicamento e os dois têm que passar a pomada. Porque não adianta se a mulher sarar e o homem ainda continuar, quando tiver a relação sexual, vai adquirir também. Então, a candidíase tem cura, provoca uma coceira terrível, mas ela é aí uma doença também considerada sexualmente transmissível. Certo, gente? Alguma dúvida em candidíase? Então, para a mulher, a cândida, ela vive aparecendo. Os meninos dificilmente sentem. Por quê? Porque a região genital do menino ela é fechadinha, né? É seca. Da mulher, não. Da mulher tem a umidade. Então, a candidíase é muito comum. E até em crianças. Ó, eu lembro, por exemplo, que minha filha era pequenininha. Eu percebia que ela estava coçando, eu falei com o pediatra, ele falou, Carla, é da menina, né? Então passa uma pomadinha e tudo mais, é muito da menina por causa da região úmida. E a candidíase se manifesta mais nas meninas do que nos meninos, certo? Por causa dessa região. Olha aqui a candidíase na nenê. Ó que dó, gente. Vocês estão vendo a imagem? Ou não? Você não ampliou, Pro. Ah, então espera aí. Olha no nenenzinho. Vocês viram que, olha como ela faz. Isso aqui dá uma coceira terrível, é um fungo. Ô, Pro, mas por que isso dá no nenê? Sabe por quê? Demora para trocar a fralda. Vocês estão vendo a imagem, né? Pessoal? Sim. Ó, então, gente, o que acontece? Demora para trocar a fralda da criança, deixa a criança muito tempo urinada, deixa a criança com fezes, né? Então, começa a desenvolver aí, ó, o fungo se desenvolve, isso daí demora para tratar. Eu vou até contar um caso para vocês, gente. Não era relaxo, porque assim, em casa a gente sempre cuidou muito bem. Mas o meu sobrinho, ele era muito branquinho, e não podia ficar um pouquinho de urina que ele já começava a ter uns processos alérgicos. Teve um dia que ele dormiu e a gente não sabe se ele... porque as fezes da criança é muito liquefeita, né? Os primeiros meses, ele tinha 3 meses. E ele ficou com as fezes liquefeitas ali na fraldinha. No outro dia, ele amanheceu mais ou menos assim. Coisa horrível. Aí, minha mãe, né, a gente que cuidava, levou ao pediatra, o pediatra falou, ó, vai ter que passar remédio para fungo, só que não pode secar com toalha. Gente, tinha que ficar segurando o bumbumzinho dele assim, passava o medicamento e secava com secador. Sabe secador no morno? Secando com secador, para poder secar bem, para o fungo não se proliferar. E ele sofreu demais, ele chorava, ele gritava, ele não aguentava a fralda. Então, assim, às vezes não é nem relaxo, às vezes um momento, uma noite, e a criança acaba adquirindo aí a candidíase, certo? Professora, tem a ver com produto de cândida? Não, não tem não. Que dó, né? É horrível, né, gente? Se vocês observarem que isso também pode acontecer na criança, certo? Bom, terminamos candidíase. Agora, eu vou falar com vocês, só um minuto, da micose, né? Da micose. Gente, vocês já viram unha dessa forma aí, que vocês estão vendo? Alguém já viu? Eu não tô vendo nada, tô vendo a tela. Gente, hoje tá difícil, hein? Eu espelhei de novo, desculpa. Sim? Agora sim. Ó, pessoal, o que acontece? Sapato o tempo todo fechado, não troca meia. Se você tem que ficar o tempo todo calçado, você tem que trocar a meia pelo menos 2 vezes ao dia, porque o fungo gosta de ficar aí no meio dos dedos,
no meio dos dedos, que são as frieiras, que é fungo também, como ele gosta de ficar na unha, porque a unha também armazena a umidade. Qual é a primeira característica da unha com micose? Ela fica defeituosa, ela forma como se fosse ela não é fininha, ela forma várias camadas de queratina com defeito, que é a queratina que forma a unha. Então ela fica amarelada, ela chega a ficar escura, como se fosse marrom mesmo, e ela entorta, ela forma como se fosse um cone na unha, e a unha fica solta. Tem tratamento? A mesma coisa, tem tratamento, dura aí 2 a 3 meses de tratamento. Tem que ir ao médico, tem que deixar o pé respirar, porque se o pé não respirar, não vai adiantar, tem que ficar descalço. Então, Gustavo, é comum, viu, Gustavo, essa unha? Não é difícil encontrar, não, principalmente pessoas que trabalham o tempo todo calçado. Agora, se você não tem jeito, sai de manhã, leva uma meia para trocar. Porque se você trocar a meia, você já diminui a umidade. Então, Júlia, aí demora para tratar, né? A Júlia está falando que a mãe dela tratou. Isso mesmo. Vai aí, ó, demora tanto a micose quanto a frieira, que é causada pelo fungo, demora muito para tratar. Certo? Aplica um remédio, toma também um medicamento. Dificilmente você trata fungo apenas aplicando o medicamento, você toma. E outra, saiu do banheiro, gente, seca bem o meio dos dedos. Aí vocês percam tempo, secando bem o meio dos dedos, seque bem a unha. Quando você já saiu do banheiro, passou aí uns 5 minutos, seca de novo. Eu sempre faço isso com os meus filhos, seco bem o meio dos dedos deles. Por quê? Porque mesmo quando você acabou de secar, você saiu de um local úmido, pode ser que ainda tenha ficado alguma umidade. Seca bem o meio dos dedos, seque bem a unha. Vale a pena esse cuidado para evitar essa proliferação, certo? Lavínia é comum, sim. Principalmente, essas doenças fúngicas, elas são muito comuns. Principalmente por quê? Porque se você fica calçado, se você não troca meia, e outra, pode dar muito, pessoas que suam, pode dar até na virilha, sabe assim, a micose na virilha, porque ficou com a calcinha úmida, ficou com a cueca úmida, fez esporte, leva uma peça íntima na mochila, troca no banheiro, aí você fica com aquela peça úmida na virilha, daqui a pouco você está com micose na virilha, está com micose em locais que você sua muito. Principalmente quem fica, por exemplo, o dia todo na escola para fazer esportes, é interessante levar trocas dessas peças que ficam úmidas. Certo, gente? Tudo bem? Aí, vamos... Então, nenhuma dúvida, gente? Então, vocês já viram quais são os modos de prevenção. É evitar ficar úmido essas regiões, certo? Porque se elas ficarem úmidas, já era. Aí você acaba tendo aí um problema. Eu quero espelhar o livro de vocês. Não deu tempo de colocar na página, mas é rapidinho. Quero espelhar aqui para mostrar onde nós estamos. Bactéria, fungo, né? Aí nós já estamos aqui na parte de doenças e saúde. Cadê? Não, não é prevenção, não. Peraí. É a partir daqui, eu acho. Esse é o domínio bactéria, nós já vimos toda essa parte, né? Dos protozoários também, dos fungos, os tipos de fungos, o que eles fazem de bom, o corpo de frutificação. Olha aqui, pessoal. Olha os líquens aqui, ó. Os líquens. Oi. Deixa só eu, mas eu só compartilhando parte da micose. Hoje eu tô... Peraí, gente, eu tô distraída, hein? Pronto, obrigada. Então, olha aqui, olha os líquens aqui, gente. Aí nós já vimos isso. E nós estamos indo agora para cá. É aqui mesmo. Prevenção de doenças infecciosas. Então, a cólera nós já falamos, o tétano também, todas as doenças são bacterianas. Nós já falamos da doença do carrapato, do antibiótico, da seleção artificial e natural. Já falamos da giardia, olha lá a matéria que vai cair na prova, doença de Chagas, leishmaniose, malária, toda essa parte, certo? Agora, nós estávamos falando dos fungos. Eu vou falar, esse daqui, gente, não tem como colocar imagem, né? Por este motivo, eu quero que vocês acompanhem por aqui, tá? Então, este daqui, gente, meningite fúngica, está na página 159.
Vou falar um pouquinho dessa meningite seríssima também. Nós conhecemos a meningite viral, a meningite bacteriana, agora nós vamos conhecer a meningite fúngica. Por que ela é chamada de meningite? Porque ela ataca uma camada do cérebro que é a meninge. E it quer dizer inflamação. Então, ela inflama as meninges, né? E aí causa um problema sério, porque ela causa um problema cerebral. Como nós adquirimos essa doença fúngica? Pessoal, é respirando. Olha que azar, estes fungos, eles liberam esporos que são levados pelo vento. Se de alguma forma você entrar em contato com esse fungo Cryptococcus, que são todas as espécies, você acaba adquirindo essa meningite. Você inspira, ela se aloja nos pulmões e dali ela migra para as meninges. Tem cura? Tem tratamento sim, mas toda meningite é um tratamento agudo e principalmente é uma doença grave. Então tem que tratar logo. Quais são os sintomas? Olha lá, uma pessoa que adquire vômito, febre e mal-estar e começa a não conseguir, ó, todo sintoma da meningite tem isso, ó, não consegue mexer assim, encostar o queixo assim, sabe? Fica rígido a nuca, fica dura. E aí a pessoa sente muita dor ao mexer o pescoço. E como o médico descobre, pessoal? Ele introduz uma agulha aqui na nossa coluna vertebral, né? E ele tira um líquor, chama líquor, da medula óssea. E se ali ele encontrar algum micro-organismo, seja bactéria, seja vírus ou fungo, ele sabe que a pessoa está com meningite. Certo, gente? Agora, não existe vacina para meningite fúngica, porque ela não é muito comum. As mais comuns são as meningites virais e bacterianas. Tanto que eu comentei com vocês que o governo já liberou agora a vacina da meningite B, aquela vacina que todo mundo pagou ano passado, a vacina bacteriana, o governo já liberou essa vacina por causa da incidência de casos. Porque antigamente eles diziam que esses casos só apareciam no sul. Agora não, agora estes casos estão aparecendo em todos os lugares, em todas as regiões. E agora já foi liberada, sim, a vacina para meningite bacteriana. Então, nós temos no posto estas vacinas, mas não de fúngica, porque ela não é comum. Olha lá, como eu falei para vocês da candidíase oral, da candidíase vaginal, certo? E aí, importante isso. As meninas, principalmente que tiverem a candidíase, uma característica da candidíase é um corrimento com cheiro forte e escurecido. Porque, assim, a mulher, a menina, né, ela tem um corrimentozinho transparente, é normal. Por quê? Para manter ali lubrificada a região genital. Porém, se ocorrer mudança de cor desse corrimento, fica na calcinha, dá para ver, mudança de cor, mudança de cheiro, o cheiro é um cheiro ácido. Um cheiro ácido, não é um cheiro ruim, é um cheiro ácido, né? Aí tem que ir ao médico para fazer um tratamento dessa candidíase, certo? Eu, quando eu fico suado, quando eu estou aguçado, fica... Isso, então, Henrique, quando você fica suado, você sente na virilha. Então, seria interessante, se você estiver praticando um esporte, alguma coisa, levar uma peça. Leve uma peça na mochila e depois você troca no banheiro, porque pode sim dar. Olha onde pode dar, gente, na axila, micose, pode dar micose na virilha, no meio dos dedos, na unha, locais onde acontece mais esse suor, acúmulo de água, né? Esse local úmido. Aí a Sara, vou parar de respirar. Sara, tem coisa que a gente não escolhe, né? Não tem jeito. Nós estamos aí vivendo com esses parasitas. As micoses também, como eu mostrei da unha, elas são doenças causadas por fungo. Olha lá, usar a mesma coisa, usar o mesmo banheiro. Tem uma doença, gente, uma micose, que ela é chamada de pé de atleta. É um nome vulgar. Por que ela é chamada de pé de atleta? Porque quando você pratica esportes, você toma banho no mesmo banheiro do colega. E aí, ali, você pisa no mesmo chão do colega. O local úmido fica ali proliferando fungo. E quando você coloca o pé no chão, você pode adquirir essa doença, essa micose no pé. Quando você for a um clube,
usa um chinelo. Leva uma mala com chinelinho para tomar banho. Né? Por quê? Porque o pé de atleta, o nome já recebe. Este nome já é por causa disso. Porque as pessoas que praticam esportes e tomam banho no mesmo banheiro podem adquirir. Outra coisa, compartilhamento de toalhas, nada a ver, não pode. Você se secou, passou ali no fungo, pega até doenças sexualmente transmissíveis, gente. Vocês vão ver isso mais para frente. Então, não compartilhe toalhas, né? Você passou na virilha a toalha, pode ter uma micose, você ainda não viu. Passou no pé, dá para o colega se seca, ele pode adquirir também. Então, compartilhar estas peças, toalhas úmidas, calcinhas, cuecas e tal. Ah, Pro, mas não suja, né? Ninguém vai emprestar uma calcinha suja, mas a micro-organismo só morre com altas temperaturas e o calor solar não atinge essas altas temperaturas, certo? O vírus mesmo do Covid, ele só morre acima de 60 graus. Né? Imagina, o sol não chega a 60 graus. Senão a gente morria, né? Então, uma secadora chega a 60 graus, mas o sol não. Então, olha lá, pessoal. Então, tomar muito cuidado aí com essas peças e utilizações para não adquirir essas doenças. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Agora, quem nunca comeu um alimento e quando você comeu, você percebeu que estava com fungo o alimento? Isso, uma vez eu fiz esse exemplo na sala, e aí eu tive um aluno que falou, Pro, meu pai falou que basta cortar um pedaço da fruta. Eu vou te contar uma coisa importantíssima. Vamos dizer que você pegou lá o seu mamãozinho, e o seu mamão, ele pegou uma faixa de fungo. Aí você cortou a metade e jogou fora. Você vai continuar comendo fungo. Porque eles liberam os esporos, pessoal. Sua fruta já está cheia de esporinhos de fungo ali. Você vai comer o fungo. Então, se ele pegou ali na parte lateral, pegou ali na ponta, não adianta você cortar. Porque o fungo, ele tem as hifas. Ele vai desenvolvendo todas as hifas dentro da sua fruta. Então, batido, não estou falando fruta batida, bateu, ficou escurinho. Estou falando fungo, aquela característica que forma como se fosse uma teia. Ela forma... Ai, não é teia, né, gente? Fugiu. Parece um algodão. Hã? Uma camada branca em cima da... Uma camada branca, ela parece um algodão. Aí, não adianta cortar, não, gente. Você vai continuar comendo fungo. Agora, já aconteceu, por exemplo, eu comi uma fatia de pão, principalmente pão integral, que a gente já comentou que estraga mais rápido. Quando eu olhei, gente, no final, estava tudo fungado. Daquele nojo, né? Mas, assim, geralmente não leva a problemas sérios. Mas existem alguns fungos que, se você consumir, você pode até morrer. Então, é o que o livro está citando aqui na página. Quem quiser grifar, está na página 160. Então, olha aqui, gente, as micotoxinas. Existem fungos que liberam toxinas que podem levar à morte, podem causar problemas sérios. Porque lembra que eu comentei que quando eles fazem essa decomposição, eles estão liberando... Oi? Então, tipo, se o pão, a gente comer o começo dele, depois a gente perceber que o final dele tá com fungo, então pode ser que a gente pode ter comido fungo mesmo? Pode ser, não, você comeu. Porque quando ele está se desenvolvendo ali, ele libera esporos, hifas. Ele vai se entrelaçando. Você comeu. Mas a quantidade por exemplo, que eu consumi foi pequena em relação à quantidade que estava lá no fundo do pão. Mas aquele pacote está todo contaminado. Você se você compra um pacote de pão e o primeiro pão tá com fungo, o pacote inteiro tá com fungo? O pacote inteiro. E se você comprou, você leva no mercado, que eles têm obrigação de trocar. Já fiz isso. Peguei um pão que estava com a validade normal, cheguei em casa, ele estava fungado. Eu levei lá, eles trocaram na hora. Por quê, Vitor? Porque pense o seguinte, o alimento está com a validade, mas o armazenamento não foi legal. Eles devem ter armazenado em lugar escuro, armazenado às vezes em algum lugar úmido e desenvolveu fungo, certo? É isso mesmo, Carol. Está todo contaminado. Por isso que tem que, além de olhar a validade, gente, olha o pacote do pão. Eu sempre olho. Quando eu vou pegar, é que a maioria das vezes não sou eu que vou ao mercado. Mas quando eu olho bem o pacote, porque pode, mesmo com a validade, ter fungo ali no pacote. Certo?
Terceiro. Tudo bem? Então, gente, como eu estava comentando com vocês, os fungos, eles liberam toxinas ali para fazer a digestão. E algumas toxinas são muito graves. Eu vou explicar para vocês o que ela pode causar aí, certo? Olha lá, a Carol tá falando, minha prima tinha comprado um iogurte, aí quando ela chegou em casa estava cheio de fungo. Então, aí quando abre, tá cheio daquela lãzinha, né? Que são as hifas que eles estão desenvolvendo. Você sabe que isso aconteceu uma vez no suco Abes. O suco, ele estava, a sorte foi o seguinte, eu tenho costume de balançar bastante, e eu percebi que ele estava parecendo que ele estava cremoso. Aí nós abrimos o pote lá, cortamos a tampa e vimos que tinha cheio de fungo lá dentro, gente. Olha o nojo se eu tivesse tomado isso. E ele ainda estava dentro da validade. Então tem que tomar muito cuidado. Nós temos 2 aulas, Clara. A Pro passa a lição na próxima aula, tá bom? Nós temos 2 aulas. Ô Marisa, eu posso fazer uma pergunta? Pessoal, tô parando a gravação.